Saudações, seja muito bem-vindo. Eu sou Fábio Carneiro e dessa vez a gente vai fazer uma aula, vamos pôr dessa forma que eu acho que fica bem bacana, sobre o arquivo .bash.rc. A gente vai entender um pouco o que é esse arquivo, a função desse arquivo, tá? O título do vídeo eu coloquei aí como personalizar o terminal Linux. É basicamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, tá? Uh, a importância desse vídeo ela é realmente alta porque você pode simplesmente trabalhar um arquivo .bash RC tão bem trabalhado que você pode remover qualquer emulador de terminal Linux que você tenha. Você pode usar o RxVT Unicode, que é um terminalzinho bem simples, mas você tem muitas ferramentas para poder customizar ele através desse arquivo. Inclusive até colocar uma transparência sem mesmo ter um compositor de janelas, né, que é realmente muito usado no BSWM e 3WM. Ele é muito levinho e muito bom. Aqui no Slackware, né, eu estou usando o Slackware, vou até abrir aqui o terminal. Aqui no Slackware, deixa eu tirar meu fone que ficou um cabo aqui atrapalhando. Usando o Neofet aqui, estou usando o Slackware, tá? Opa. Então aqui no meu Slackware, vocês podem reparar que ele aparece aqui, ó, bash-5.0 e esse dólar. Bash é porque é o tipo vamos dizer assim, o terminal que a gente está usando é um terminal com manipulação tipo bash, um shell bash, é o tipo do shell que a gente está usando. E se a gente olhar aqui no Neofet, a gente encontra ele, pelo menos era para encontrar aqui em algum lugar, né? Aqui ó, shell. O tipo do shell que a gente está usando é o bash 5.0.7. Então é por isso que ele está aqui bash-5.0. E o dólar, que o dólar é referente ao usuário comum, tá? Uma coisa que é legal você saber também no Linux, que todas as ações, tudo que você faz no terminal, elas têm um retorno para uma variável, tá? Independente da variável que seja. E essa variável, ela tem um valor dentro. Já tem um vídeo explicando a respeito disso. Se você for olhar lá os meus vídeos de Shell, onde a gente aprende a fazer a gente está começando a aprender linguagem de programação em Shell, tá? Tá um pouco lento o desenvolvimento do vídeo, porque eu abranjo vários temas aqui no canal, então fica um pouco lento, né? Então lá eu falo a respeito disso. Então imagina assim, ó, essa caneca aqui, né? É uma variável. Então imagina eu encher ela de café. Esse café vai ser o valor dessa variável. No Linux é mais ou menos isso. Então, por exemplo, aqui eu estou logado no meu usuário normal. Tem uma variável que ela chama UID, em maiúsculo igual tá aqui, ó. E o retorno que ela me deu aqui, ó, é o retorno 1000. Se eu estiver usando o usuário, se eu estiver logado como root, o retorno vai ser 0, entendeu? Então, assim, todo retorno, toda variável aqui dentro do sistema ele tem um valor e toda ação é, deposita um valor em determinadas variáveis que essas ações elas têm um retorno diferente em funções diferentes no sistema, ou seja, cada ação tem uma reação aqui no nosso sistema Linux, tá? E o nosso arquivo bash-rc é o responsável por fazer toda essa configuração aqui no terminal, inclusive trocar o nome aqui, aparecer o nosso nome, aparecer o nome do computador e a pasta em que a gente se encontra, como é comum nas outras distribuições. Então, cada usuário pode ter um arquivo BASH-RC, ou você pode criar um arquivo bash RC e colocar ele dentro da pasta Scale, que aí você pode atribuir ela para qualquer usuário e toda vez que você criar um usuário novo, ele vai atribuir essa configuração, tá? Eu vou logar no meu usuário aqui, root, e olha só, aqui eu já fiz toda uma configuraçãozinha, né? Então, por exemplo, eu linkei aqui o Figlet que permite a gente colocar o texto dessa forma. Aqui eu coloquei um eco, olha só. Essa frase aqui é do Mr. Robot, né? Você é 1 ou você é 0, né? E aqui é uma personalizaçãozinha que eu uso
na minha remasterização, né, que eu estou desenvolvendo para o Debian, né? Eu estou desenvolvendo uma remasterização no Debian 10. Então, basicamente, é essa aqui a forma com que o emulador indica para você qual é o usuário que você está logado e qual que é o lugar em que você está no sistema. Então, por exemplo, eu vou dar um CD para ele para o início. Então tá aqui, estou logado como usuário root, olha só, ele vermelhinho no fundo. Então tá piscando aqui, ó, né, para deixar, vamos dizer assim, ressaltado que o root ele está em. Aí aqui ele tá esse tiozinho aqui, esse bigodinho ali, que é porque ele está na raiz, não está em lugar nenhum. E aqui está piscando, que é a partir dali que você vai manipular o terminal com o seu comando. Então, por exemplo, se eu der um ls aqui, olha só, eu tenho alguns arquivos aqui, inclusive o meu arquivo de texto ele está em branco e as pastas estão em azuis. Eu vou entrar dentro dessa pasta xf86 de novo blacklist. Vou entrar nela, olha só que legal. Ao invés de ter um bigodinho aqui, como era de costume, agora, entre parênteses, ele está todo o link todo o nome da pasta, né? Então, nessa configuração que eu, vamos dizer assim, que eu refiz em parte da minha remasterização, ele só mostra o usuário que você está e a pasta em que você se encontra, porque é nada mais do que você precisa, né? Então, se eu der um ls aqui, olha só, ele colocou em verdinho agora, né, que era para aparecer em branco, né, mas ele apareceu em verdinho. E aqui o arquivo de instalação, né, o Slack PKG, o install PKG, né, o pacote Slack, ele está em vermelho. Eu vou dar um exit aqui, Ctrl L. Agora ele ficou tudo verdinho porque naquela configuração todo o texto base ele é verde, né? É uma configuração diferente dessa configuração daqui, ó. Cadê? Appearance, aqui, ó, in colors, cor do texto aqui, ó. Poderia pôr essa daqui, por exemplo. Eu vou digitar agora. Ele continua verdinho, porque ele está puxando a configuração que eu fiz do root. Como essa conta aqui no usuário comum não tem configuração, não tem um arquivo brc, ele pega o restante da configuração do root. Tá? Então, assim, perdão. Então, para a gente poder fazer essa configuração, a gente precisa criar esse arquivo bash.brc. Só que no caso do Slackware ele não existe, por isso a gente tem que criar. Em cada distribuição, se você viu que aparece o seu nome ali, arroba, e o nome do seu computador, é porque já tem um arquivo .bash, .bashrc. Tá, então, vamos criar esse arquivo, sudo nano, vamos colocar til barra ponto bashrc, tá? Esse til barra ponto aqui é importante porque esse arquivo tem que ser criado dentro da sua pasta de usuário. Então, para não ter que digitar barra home, barra, no meu caso, Fábio, barra ponto bashrc, eu só coloco esses dois caracteres aqui que a gente já cria. Eu vou teclar Enter aqui, colocar minha senha. Tudo bem, a gente está no nano e perceba que não tem nada que está vazio. Por quê? Porque o arquivo é inexistente. Não tem nada nesse arquivo aqui. Eu criei um documento de texto com algumas configurações aqui. Eu vou deixar aí para download para vocês usarem para estudo, tá? Então, por exemplo, aqui, olha só, cores em fontes normais. Então aqui eu coloquei um código responsável para cada cor de texto, só que o texto vai permanecer normal, só que vai mudar a cor. Aqui você vai colorir o texto, porém você vai deixar ele negrito. Isso é bacana para título, para nome de root, essas coisas assim. E aqui eu coloquei as cores para você colorir o fundo, para ficar tipo sabe quando você cata um texto assim, você passa uma caneta marca-texto no fundo? Então, ele fica mais ou menos desse jeito, igual apareceu no meu root, né? Então eu até criei aqui, ó, uma observação assim, ó, para você cancelar o último comando, para não interferir no comando seguinte, eu criei esse código aqui que ele anula, tá? Então aqui embaixo, olha só, verificação de root. Aqui é aquela variável que eu expliquei, traço e que quer dizer o equal, né? Do inglês significa igual a zero, porque o root tem o valor zero, perdão. Então coloquei entre aspas aqui, ó, usuário root tem o valor zero na variável UID. E aqui embaixo a verificação de usuário comum,
Deixa eu só dar uma pausa no vídeo. Já volto. Muito bem, voltei aqui, eu fechei a porta para diminuir um pouco o barulho externo lá. Tá, então aqui, ó, na verificação de usuário comum, a gente tem a mesma variável, claro, equal, né, 1000. Então, ou seja, que o usuário comum ele tem o valor de 1000 e o usuário root do sistema ele tem o valor de 0. Isso aqui eu já vou explicar mais ou menos mais para frente a importância disso. Funções. Então aqui tem algumas funções base, tá? Por exemplo, /u é perdão, é o nome do usuário em que você está logado. /h é o nome do computador. Então, por exemplo, se você colocar /u, colocar um arroba /h, já fica aquele padrão, por exemplo, o do Ubuntu, que é o seu nome, arroba o nome do seu computador. /w maiúsculo, ele dá o nome do diretório atual, que é a configuração que eu estou usando na minha remasterização que vocês viram aqui no usuário root. $, é o caractere que diferencia um usuário comum do superusuário. Então, basicamente, se você colocar um $, ao invés do /u, ele vai fazer essa menção se é um usuário comum ou não. Mas existe uma outra forma bem bacana também que eu vou colocar, que é mais difícil, mas é mais legal. /t, ele dá a hora atual no formato 24 horas, ele dá até um exemplo aqui. E o /d dá a data atual no formato dia da semana e mês. Eu vou até acrescentar uma aqui, que é o /w minúsculo, caminho completo das pastas até o diretório atual. Ou seja, o /w minúsculo, ele vai colocar todas as pastas, todos os caminhos até a pasta que você está. Isso é bom para você ver todo o caminho que você fez para chegar naquela pasta. Se você pôr o W maiúsculo, ele só vai dar o nome da pasta em que você se encontra. Eu vou abrir um outro terminal aqui. Quer ver? Eu vou abrir aqui um terminal aqui embaixo. Deixa eu colocar ele igual ao outro aqui. Beleza. Então aqui, ó, eu vou logar. Ó, perceba que ficou cinzinha. Vou dar um zoom. Por exemplo, eu estou dentro da pasta Fábio, mas eu estou dentro da pasta do usuário comum, que é o meu usuário. Eu vou dentro de download. Essa mudou para download, certo? Se eu usar o nano, eu vou abrir meu arquivo .bash rc, eu vou procurar onde está o arquivo, quer dizer, o comando para ele listar os caminhos. Deixa eu só achar ele aqui. Aqui, ó. Tá um W maiúsculo. Eu vou trocar por W minúsculo. Tá vendo? Vou salvar. Eu vou deslogar, né, para ele atualizar. Opa. Errei. Pronto, olha só, agora aqui ele tá dando, ó, /home, /fábio. Deixa eu dar um CD. Downloads, olha só, /home, /fábio, downloads. Vou dar um ls aqui. Eu tenho a pasta aqui do slpkg, que é o gerenciador de arquivo que eu uso às vezes. CD, slpkg. Então tá aqui, ó, /home, /fábio, downloads, /slpkg, assim por diante. Então, se você tiver um monitor muito pequeno, você pode usar, por exemplo, o W maiúsculo, que ele vai mostrar diretamente a pasta em que você se encontra. Ao invés de colocar todo o caminho, né? Aqui, ó. Muito bem, então vamos minimizar esse daqui. Então aqui dentro do nosso arquivo, vamos continuar aqui embaixo. Então aqui a gente tem alguns estilos de caracteres, por exemplo, o 0, ele é o normal, você transforma ele em normal, né? Você anula as configurações e deixa ele padrão. O 1, ele representa o negrito. O 4 é o sublinhado, aquele traço embaixo. O 5 é o pisca-pisca. O 7, ele inverte a cor do fundo. E o 8, você faz com que ele fique invisível, você desaparece com o texto em si. Mas é como, por exemplo, imagine que você vai escrever paralelepípedo. Aí você coloca o valor de 8, ele vai conter todo o espaço do paralelepípedo, mas o paralelepípedo vai ficar oculto, tá? E aqui embaixo eu coloquei para vocês aqui, ó, um alias, né, um export aqui para você, quando você dá o ls dentro dos documentos, ele ficar colorido.
Então, por exemplo, eu vou abrir um outro terminal aqui. Estou com o usuário comum, olha lá, tudo cinza, CD, downloads. Tá vendo? Ele não faz menção de cor nem nada. E você não, e tem gente que está acostumado a usar o LS e ó, aqui dentro do meu usuário comum tem todos os pacotes que eu baixo para instalar, olha só. Então ele deveria ficar com uma cor diferente cada um. Então eu já coloquei aqui para vocês. Você só copia isso aqui e coloca dentro do arquivo bash rc que você vai poder uh, fazer, né, habilitar essa opção de você dar um ls e ele colorir de acordo com o tipo de arquivo. Tá, então, beleza, a gente já viu mais ou menos o que tem aqui. Agora vamos começar aqui a criar o nosso arquivo bash rc aqui do meu usuário comum. Por exemplo, o Figlet é uma ferramenta. Vamos falar do Figlet também, se você quiser, né? Aqui, ó. Eu vou colocar estilo pichação, que é para que vocês vão lembrar que as pichação com as letrinhas gordas, né? Deixa eu voltar aqui no terminal. Vamos sair desse aqui. Por exemplo, se eu usar aqui, ó, Figlet, se inscreva. Olha só, ele vai imprimir aqui na tela para mim, se inscreva com essas letrinhas aqui, ó. Tá vendo? Então, isso aqui é o Figlet. Então, se você quiser, por exemplo, igual eu fiz no usuário root lá, para aparecer Slackware toda vez que você abre o terminal aqui, ó. Só que você tem que instalar o Figlet, tá? Você tem que fazer, se for no Slackware, você pode usar o slpkg, o slpkg para fazer a instalação, ou você entra no Slack Build, baixa e o arquivo pré-compilado e compila. Então ele vai entrar aqui, ó, Slackware. Então vai aparecer escrito desse jeito assim, ó, Slackware para mim, assim que eu logo no sistema, tá? Eu vou pegar aqui, ó, vou dar um eco, pular uma linha, eco. Eu vou colocar, vamos ver uma frase bacana aí. Tem um filme bacana de hacker. Eu não vou lembrar o nome, né, mas eles falam, né, não há nenhum sistema seguro. Então, vamos colocar assim, ó, não existe sistema seguro. 3 pontos, fecha aqui. Então ele vai imprimir pra gente o título Slackware, né? Embaixo vai colocar não existe sistema seguro, tá? Então vamos jogar na linha de baixo. Vamos dar mais um eco aqui sem nada, só para ele pular a linha de baixo. E agora a gente pode fazer o seguinte, lembra que eu falei aqui que existe essa verificação? A gente pode usar essa verificação a nosso favor, que seria mais legal do que usar esse caractere do dólar aqui. Então a gente pode criar uma verificação em if, né? Por exemplo, a gente pode colocar um if a gente pode colocar assim, ó, a variável UID, se ela for igual a 1000, que é o usuário comum, né? Que a gente está montando o usuário comum, ponto e vírgula, then, ou seja, então, aí a gente entra com a nossa variável ps1, tá? Então eu vou fazer, eu vou fazer aqui simples só para vocês verem mais ou menos como que vai funcionar, tá bom? Então ps1 igual, vamos colocar aqui, ó, 2 pontos, o nome do usuário atual, já vamos pôr um /u, eu vou colocar um arroba, eu vou digitar arroba, cadê aqui, nome da máquina, barra invertida, h, eu vou dar um espaço, um traço, deixa eu ver mais que a gente pode colocar, vamos colocar aqui, por exemplo, o dólar, porque é o referente ao usuário comum, e vamos colocar um barra W minúsculo, e vamos fechar. E vamos dar um FI aqui. Vamos ver se funciona tudo certinho. Então aqui, ó, a ideia aqui é o que? Ele vai aparecer Slackware grandão, ele vai aparecer essa mensagem. Se eu tiver logado com o usuário comum, que aqui no caso não é 100, é 1000, então ele vai entrar com a ação aqui do PS1, que ele vai dar o nome do usuário, o nome do computador
e o caminho completo. Vamos salvar, vamos sair, vamos fechar aqui o nosso terminal, vamos abrir de novo. Olha só, então ele apareceu aqui pra gente, a Slackware, grandão, ó, não existe sistema seguro. E apareceu aqui, Fábio@Darkstar, $, e aí a gente pode fazer nossa navegação, olha só. Belezinha? Então esse aqui é o padrão, Ubuntu padrão, não sei o que. Então aqui a gente já tem uma estrutura bacana para poder trabalhar. Agora a gente pode modificar isso aí e melhorar isso daí. Então eu vou tentar criar mais ou menos no estilo que eu fiz do root, que eu também uso na minha remasterização, que seria interessante, porque usa bastante comando. E vocês vão começar a pegar mais ou menos o jeito da coisa aí. Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho, deixa eu me puxar aqui pro lado. Pronto, então vamos dar um Ctrl L aqui, CD. Então vamos lá, dar um sudo nano til, sei lá como chama esse negócio aí, ./bash rc. Tá, então beleza. Então aqui ó, a gente tem um padrão bem simples, né? A gente pode melhorar isso daí. Por exemplo, vamos colorir o nome do usuário e vamos deixar em negrito. Então vamos ver aqui em cima, ó, vamos ver em negrito. Olha só, aqui a gente está aqui a gente está dentro da parte de letras em negrito. Eu quero deixar uma cor clara. Vamos pôr esse azul claro aqui, ó. Eu já vou explicar mais ou menos o padrão aqui para vocês entenderem. A gente vai colorir um pouco aqui, aí quando tiver tudo pronto, ou parte da modificação, a parte de coloração pronta, eu vou explicar mais ou menos os padrões para você já ir pegando o esquema e se acostumando. Então aqui, ó, depois do aspa, vamos colocar esse código aqui, ó. Esse daqui que está aqui embaixo. Então o código ele começa com barra, essa paradinha aqui, barra de novo, 033. Vai lendo, é que eu não lembro se isso aqui é chave, colchete, sei lá que diabo é aquilo ali, eu não lembro, depois eu... então ele é 1 ponto e vírgula 36 M barra e fecha aqui. Agora vamos salvar e ver o que aconteceu. Então perceba que aqui é o código eu inseri antes do barra U, que é o que vai discriminar o usuário. Certo? Então vamos pegar aqui, ó, vamos fechar, vamos abrir o terminal de novo. Olha só, ficou aquele azulzinho clarinho, bem legal. Vamos dar um LS. Olha lá, tá tudo assim agora. E o Slackware ficou cinzinha, porque essa cor aqui é a cor base. Então se a gente vir aqui em preferências, colors, no caso cores, a cor base aqui é o cinza claro. Vamos pôr esse cinza mais claro aqui. Então esse aqui é o cinza claro. E aqui, ó, coloriu tudo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá no arquivo bash rc. Lembra que eu adicionei aqui, ó, que eu criei aqui uma regrinha para ele anular, seria para ele cancelar? Da mesma forma que aqui, ó, o if ele tem um início e ele finaliza com fi, aqui eu criei esse negócio aqui para ele também trabalhar da mesma forma, para a gente colorir até um ponto e cancelar, se a gente quiser fazer colorido e tudo mais. Então a gente vai adicionar depois do usuário, aqui ó, antes do arroba, vou até dar um espaço aqui, vamos adicionar aquela regrinha ali, ó. Opa. Muito bem, ó, perceba que agora eu deixei um espaço aqui depois do barra U. Aqui, ó, eu deixei um espaço e eu coloquei aqui a regrinha, o comandinho aqui para anular a modificação. Então vamos salvar e vamos abrir aqui de novo o terminal. Olha só, ficou o meu nome azulzinho, ele teve um espaço no arroba e o resto ficou cinzinha. Vou dar um ls aqui, entendeu? Agora vamos fazer o seguinte, vamos colorir aquele arroba, vamos deixar ele coloridinho. Vou voltar no nosso bash rc. Então a gente tem que vir aqui antes do arroba, ó. Então aqui, ó,
aqui, nesse comando aqui, ó, a gente anulou a configuração anterior. Então, aqui onde eu sublinhei, imagina ali, ó, aqui, antes do /u, a gente colocou o nome do usuário em vermelho e letras em negrito. Depois do /u, a gente finalizou essa configuração. Agora vamos fazer uma configuração para o arroba. Então, eu vou colocar um marcador em cima do arroba. Vamos escolher uma outra cor, amarelo. Quero o amarelo aqui, ó. Vamos pôr no negrito também. A diferença do negrito pro normal é apenas o 1 antes do ponto e vírgula, tá vendo? É apenas 1. Eu vou pôr o negrito porque ele melhora a visualização. Cadê o amarelo? Aqui, ó. Amarelo, ele é o 33. Então vamos colocar o código aqui. Opa, não é aqui não. Deixa eu deixar marcado aqui em cima. Vamos pôr o código aqui em cima. Então, barra invertida, isso aqui, barra invertida, 0,33. Então é 1.33m, barra e fecha. Certo? Como eu sei que se eu não finalizar depois do arroba vai ficar tudo amarelo, então eu vou entrar com o meu código aqui para ele finalizar. Certinho? Ó, então tá aqui, ó, depois do arroba, tá o comando aqui para ele finalizar e depois ele entra o /h. Vamos salvar, vamos fechar aqui. Vamos abrir o terminal de novo. Olha só, tá amarelinho. Vou até tentar aumentar um pouquinho mais aqui para melhorar a visualização para vocês aí. Vou pôr em 14. Esse aqui a gente pode fechar, esse aqui a gente pode deixar assim, ó. Tá vendo? Ficou só o arroba com amarelinho. Então eu vou pegar aqui em cima, ó, vamos colocar... Vamos voltar lá. Aqui depois do arroba, então, ó, eu vou dar eu posso pegar e dar um espaço aqui, ou eu posso pegar e dar um espaço aqui, ó. Dar um espaço depois aqui, ó. Certo? Então, agora no nome do computador, no nome do computador, vamos colocar, eu quero pôr uma cor clara também. Deixa eu ver aqui. Vamos pôr esse vermelho claro. Vamos pôr um vermelho claro ali, que é o 35. Então vamos pôr lá, ó. Já vamos inserir o código. Né? Deixa eu me pôr aqui embaixo. Que aí eu arrasto tudo. Sabe assim, ele maximiza assim. Deixa eu aumentar tudão aqui, porque aí vocês verem o código completo. Então tá, aqui eu já coloquei o código, né? É o 35, não é o 35? Vermelho claro, sim, é o 35. Perfeito. Então eu vou vir aqui depois do H, certo? E eu vou usar o meu código para finalizar o comando. Muito bem, então aqui ó, depois do H, não tem, o único espaço que tem é esse daqui. Eu vou vir aqui ó, tá vendo aqui? Eu vou pegar, vou dar um espaço aqui para ele não juntar. Deixa eu dar um Ctrl X para sair, vamos abrir de novo o nosso terminal aqui. Olha só, já ficou todo rosinha, né? Teve até um erro de digitação que eu fiz ali, ó. Ó, até errei aqui. Vocês podem ver que ficou tudo rosa. Vamos corrigir lá, vamos ver onde foi que eu errei. Então tá aqui o arroba. Aqui tá o comando que fecha. Aqui tá o comando de cor, o /h para mostrar o nome da máquina. Deixa eu ver onde eu errei aqui. Não, teoricamente ele tá certo, né? Não entendi porque ele não... Ele pegou esse /m aqui. Não entendi. Sinceramente eu não entendi. Vamos reiniciar de novo aqui.
ele resolveu que ele não quer colaborar. Vamos abrir o arquivo BSRC de novo, vamos tirar aquele negócio lá. Esse aqui, certo? Vamos copiar o código aqui. Vamos ver agora. Alguma coisa eu fiz de errado ali, eu não tô... Não, eu não tô percebendo. Ah, agora foi. Ô, droga. Esse negócio de pôr no canto aqui, ele mudar a área de trabalho é um saco. Então agora foi, olha só, percebe que depois aqui, ó, ele ficou cinzinho. Só que ele apareceu esse arroba aqui porque eu copiei o arroba sem querer. Então vamos voltar lá no bash RC. Aqui, ó. Ele copiou esse arroba aqui, ó, depois do H. Deve ser por conta do espaço que eu dei, ó. Pronto, então aqui, ó. Aqui eu deixei ele roxinho. E aqui eu cancelei a animação. Agora a gente... Vamos pegar aqui no dólar, vamos pôr uma outra cor. Que cor? Vamos pôr branco, vamos pôr o dólar branco aqui, ó. Então vamos fazer a coloração de novo aqui. Ah, droga. Fiz alguma coisa errada aqui. Pronto, tá com o marcador em outro lugar. Deixa eu sair, é mais fácil, vai. Antes que eu edito lá e faço caca. Então, vamos ver aqui depois do dólar, agora sim. O branco é o 37. 37M barra e fecha. Aí aqui depois do dólar, eu vou fechar, né? Eu devo ter esquecido da barra. Certinho? Vou juntar aqui. E aqui eu vou dar um espaço. Beleza, vamos ver agora como é que ficou. Ah, olha só, o dólar ficou branquinho. O dólar ficou branquinho, olha só, tá vendo? E o LS ainda continua com a mesma corzinha aqui, ó. Mas perceba que aqui, ó, cada um a gente usou uma cor, olha só. Certo? Agora vamos voltar lá no Bash RC. Aqui embaixo, ó, lembra que eu coloquei essa regrinha aqui para ele permitir você fazer menção às cores dos arquivos no LS? Então a gente só vai copiar aqui, ó, a gente vai vir aqui embaixo. Ctrl Shift V, copiou, tá? Então aqui a gente já colocou o export. Então, por exemplo, lembra que eu falei que a gente podia fazer o mesmo arquivo de Bash RC, copiar ele para os usuários que a gente poderia fazer a menção? Aqui, no if then, a gente podia colocar, por exemplo, um else, tá? Aí a gente poderia customizar aqui todo um PS1 para o usuário root, certo? E a gente colocaria aqui, por exemplo, ó, PS1, tá? E coloca toda a regra e depois a gente dá um fee. Então, por exemplo, ele ia fazer a leitura aqui. Se o ID tivesse valor de 1000, que é usuário comum, ele ia pegar todo esse valor aqui, certo? Se não, se ele não fosse esse valor aqui, ele ia ser 0, que é no caso do usuário root, aí ele entraria toda a configuração de PS1 que você fez depois do else, e isso ia fazer com que você ia precisar apenas de um arquivo, né? No caso, geralmente quando se faz uma remasterização, que é o que eu vou fazer, que eu estou fazendo no caso,
O meu arquivo ele é assim, eu tenho um arquivo só, eu deixo ele dentro do Shell e conforme você cria o usuário ele vai manter a mesma configuração. Tá, então aqui deixa eu só finalizar aqui, né? Dar um FI aqui. Tá, beleza. Então agora aqui as coisas vão ficar diferentes, os arquivos, né? Aqui tá o dólar branquinho e a partir daqui não tem configuração, tá vendo? A partir daqui não tem configuração. Deixa eu só me ajeitar minha blusa aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer também, lembra que aqui embaixo ó, a gente tem esses valores aqui? O 0, 1, 4, você pode acrescentar esses valores dentro das coisas que você for montar. Por exemplo, aqui ó, eu vou lá no primeiro, no nome de usuário, aqui ó, onde ele está determinando no 1 que ele é negrito, depois do ponto e vírgula que ele é o 36 aqui, que é aquele azul clarinho. Então vamos colocar mais um ponto e vírgula aqui depois do 1. E vamos colocar mais um caractere. Eu quero colocar o caractere, deixa eu ver. Eu vou pôr caractere 4. Sublinhado. Então agora está 1.4, ponto e vírgula 36, diferente dos que estava aqui em cima, ó, que é só o número, ponto e vírgula, tá bom? Então vamos salvar. Não, aqui não. Vamos salvar, vamos fechar. Vamos abrir aqui de novo. Olha só, meu nome ficou sublinhado, olha só que legal. Tá vendo que ficou sublinhado? Então vamos voltar lá no Bash RC. Se eu quiser fazer com que ele fique piscando, eu tiro o 4 e troco por 5. Vamos abrir de novo aqui o nosso terminalzinho. Olha lá meu nome piscando. Tá vendo? Voltar no Bash RC. No 1 ele vai ficar em negrito, claro. Qual que são as cores aqui mesmo? Os números? Aqui, ó. Vamos pôr o 7. Vamos pôr o 7. Ele vai inverter as cores do fundo. Então vamos ver na prática como que isso vai ficar. Olha só. Ele criou uma marcação, tá vendo? E aí a cor da letra passou a ser a cor do fundo. E o cor do fundo, no caso, que é nada, passou a ser a cor da letra. Isso aqui é muito interessante. Ó. Vamos fazer um negócio bacana. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pôr 0,7 em todos, ó. Aqui tem um, a gente pode pôr. Vamos mais pra frente. Ó, aqui a gente pode pôr um também. Aqui a gente também pode pôr um. E vamos ver como ficou. Olha só que legal. Que ele ficou tudo coloridinho, tá vendo? Ele ficou tudo marcadinho. Se a gente colocar tudo juntinho, a gente pode até pegar tudo juntinho, né? E vamos ver se a gente consegue tirar os espaços que ficaram em branco. Vamos ver. Aqui tem um arroba. Vamos dar um espaço depois do arroba. Vamos dar um espaço. Deixa eu fazer aqui, aumentar daquele jeito que fica fácil para ver o código inteiro. Aí. Então aqui depois do espaço, aqui depois do usuário um espaço. Aqui ó, depois do arroba tem que ter um espaço também. Vamos ver se a gente consegue tirar os cantos pretos. Aqui mais um espaço. Aqui a gente volta. Aqui depois do dólar também espaço. Vamos salvar. Agora sim, agora não tem espaço mais em branco, né? Agora sim, olha só que legalzinho. Dá pra deixar tudo melhor, tá? Mas esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Vamos dar um ls, ó. Olha só, agora onde é arquivo normal, ó, ele fica cinzinha, porque é a configuração daqui, né? Se a gente mudar aqui para qualquer outra cor que seja, ele vai ficar um cinzinha diferente, inclusive aqui em cima, né? E agora as pastas, os arquivos, eles têm uma cor diferente.
Olha só que legal. Tá vendo? Então é isso aí. Eu vou pôr esse arquivo para download aí na descrição do vídeo. Estude, vê ele certinho, pratica. Se você tem uma distribuição que ela já tem um arquivo bash.rc pré-configurado, o que você pode fazer? Você pode vir abrir sua pasta aí, certo? Você vai vir aqui em View ou Visualizar, Show Hidden Files ou Mostrar Arquivos Ocultos. Você procura. Cadê o meu aqui, ó? Aqui, ó, o meu bash.rc. Você pega o seu arquivo bash.bashrc, você faz uma cópia dele, você copia para algum lugar, faz um backup aí, apaga que tá, deixa salvo o backup, apaga que tá aqui dentro, ou você, que fica mais fácil apagar, né? E aí você modifica, você pode até pegar esse arquivo aqui se você preferir, abrir ele com o Leafpad e editar diretamente aqui, que se você acha que fica mais fácil, tá bom? Cria um backup antes e pode customizar, fica mais fácil. Faz o backup para você evitar problemas. E aí você pode customizar à vontade, sem medo de ser feliz e praticar e estudar usando esse arquivo que eu criei para você estudar com muita calminha. Então aqui, ó, só para explicar, o padrão é sempre o mesmo. O que diferencia nessas três opções que eu coloquei é que se você põe um 1 antes do ponto e vírgula, ele fica em negrito, olha só. É o mesmo código, tá vendo? É o mesmo código. Só que se antes do ponto e vírgula for 1, ele fica negrito. Antes do ponto e vírgula, se ele for 0, ele fica normal, porque o 0, lembra que eu mostrei aqui embaixo? O 0 é normal, o 1 é negrito, certo? E aqui embaixo, ó, perceba que a diferença daqui de baixo para daqui de cima é que ele não tem o ponto e vírgula antes. Então, se eu pegar, colocar, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar um vermelho aqui. Se eu colocar esse código aqui, né, no caso, essa parte do código, para o nome do usuário ficar um vermelho e ficar negrito, e eu quiser que o fundo dele fique amarelo, né, a letra vermelha e o fundo amarelo, eu posso colocar, cadê aqui esse yellow aqui, eu ponho esse código antes, depois eu coloco esse código aqui, olha só, o negrito em vermelho, aí eu coloco o /u, que aí eu estou dizendo que no /u, que é o nome do usuário, a letra vai ser vermelha e vai ser negrita e o fundo vai ser em amarelo. Aí eu finalizo com esse código que eu coloquei aqui, depois do /u, e só o seu nome de usuário vai ficar desse jeito, tá? Aqui no terminal que eu montei aqui, perceba que a letra ficou preta, a letra ficou invertida. Se a gente marcar, olha só, o fundo some e a letra passa a ter a cor do fundo, que dá um efeito bem bacana também, tá vendo? Fica diferente, ao invés dele ficar desse jeito assim que a gente só inverteu, você pode trocar a cor da letra e a cor do fundo conforme você desejar, tá? Usando esses dois códigos em sequência. Você pode colocar o código de fundo antes e o código de letra depois, ou você pode pôr o código de letra antes e o código de fundo depois. Mas os dois tem que ser antes do /u, tá? E aqui vocês vão, aqui a gente tem as opções, né? E vocês vão colocando conforme vocês acharem legal. E outra coisa que vale ressaltar também, para não haver confusão no usuário comum, sempre deixe esse dólar aqui por último, porque para ficar claro que é um usuário comum, tá? Porque ó, eu vou logar no root, aqui no root, olha só, é o cifrão. E uma coisa que é legal também, se você quiser fazer isso aqui, toda vez que você for trocar de usuário, ele resetar, você pode colocar esse clear aqui ó, no começo, que ele vai fazer isso daqui, ó, toda vez que você entrar no usuário root, ele vai limpar a tela, né? Por exemplo, ó, exit, ls, vou dar uns... Pronto. Agora eu vou pegar, dar um su, aí, ó, ele simplesmente limpa tudo e volta pro topo, né? Então é isso daí, ó, aqui ele faz aquilo que eu expliquei do código do fundo. Olha só, a letra aqui ele tá em branco, o fundo tá em vermelho. Aqui a letra tá em cian e o fundo tá em azul. Então vamos voltar no bashrc, que é só para vocês entenderem, ó. Olha aqui, ó, o fundo vermelho, tá vendo? Aqui entra o código do fundo vermelho. Aqui entra a cor do branco, negrito, porque ó, 37 é o branco, 1 é negrito. Aqui é o usuário,
comum, eu coloquei um espaço, ele ficou entre chave, assim, eu acho que é chave o nome desse negócio, colchete, sei lá. Aí aqui, ó, eu finalizei, aí aqui eu já entrei um outro código que é pra fazer o, o bigodinho lá, o tio ficar piscando, que é esse daqui, ó. Aí aqui ele finaliza, então tá aqui ó todo o código, né, pra ele ficar piscando e depois ele finalizar. E aqui eu tô dando fundo azul, aqui eu tô colocando cian, né, e aqui eu tô dando o lugar, a localização e aqui eu finalizo. Então é mais ou menos aqui, ó, vocês podem ver a cor, ó, que eu tô colocando aqui, ó, 3 opções com M, aqui no caso seria a cor do fundo, se é negrito ou não, e a opção de ficar piscando, tá bom? Se a gente dá um Ctrl X aqui, ó, a gente vê que o caractere aqui ele tá rosinha, tá piscando e o fundo não tem coisa. Ó, se a gente selecionar aqui, ele também inverte, ó. Olha só, aí a gente vê mais ou menos até onde que a configuração de cor tá sendo manipulada. Perceba que o branco, ele vem, no caso o fundo vermelho, ele vem até aqui encostando no download, o download completinho. Só que você desmarca, olha só. Tá certo? Então é isso daí, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que tenha gostado, espero que tenha aprendido a criar um arquivo bash RC aí para sua distribuição, para você deixar ele personalizadão, para seus amigos acharem que você é um hacker bem fodão. E é isso daí. Se quiser usar esse padrão assim que é do root que eu uso na minha remasterização, fique à vontade. Vai estar para download o arquivo aí. Eu vou ficando por aqui, espero que tenha aprendido, espero que tenha gostado. Um forte abraço, fique com Deus, um beijo no coração e fui.